Sabe o que somos, independentemente dos papéis que desempenhamos? História viva, biografia. É incrível sermos algo inacabado, em construção. Ser história é um convite ao movimento e à transformação. Déia Aguiar e Marcela Bueno, Ohana, a maternidade ecoa. Andressa, quem é você? Nossa, Eric, foi muito interessante isso que você leu agora, porque eu vim pensando exatamente sobre isso, né? Como psicóloga já várias vezes me perguntei isso e respondi. E nenhuma das vezes que eu respondi foi uma resposta igual à outra, né? Porque eu acho que a gente tá exatamente isso, em transformação. Então, todos os dias a gente encontra pessoas, como eu tô te encontrando aqui agora. E a Andressa de hoje não vai ser a mesma amanhã, depois desse nosso encontro. Então, é muito relativo, né? Acho que essa resposta, ela não é uma resposta pronta. Mas eu tava pensando justamente sobre isso, assim, do quanto a gente muda a nossa identidade ao longo do tempo. E do quanto a gente vai se conhecendo, né? Então, recente eu fiz 40 anos. E isso foi muito marcante, assim. Diferente dos 30, os 40 vieram pra mim como um começo de vida mesmo. Nossa, então assim, agora eu fiz 40. Dizem que é aos 40 que a vida começa. E aí eu comecei a questionar coisas na vida. E entendendo assim, o que eu quero pra mim. Já não sou mais tão jovem, mas também não sou ainda tão velha. Até a Sandy tem música disso. Que a gente tá ali justamente no meio de vida, né? E o que eu quero pra essa segunda metade, pro outro meio, né? Então, coisas que não fazem sentido, a gente começa realmente a desapegar, a deixar pra trás. E começa a tentar encontrar essa identidade, né? Então, quem é a Andressa, do que a Andressa gosta. Então, esse convite para estar aqui hoje foi muito interessante, porque ele vem num momento justamente que eu tô nessa busca, né? De tentar reconstruir uma identidade de uma Andressa independente dos papéis, né? Porque eu sempre me enxerguei assim, quem é a Andressa? Né? Eu fui da aeronáutica, então, é a Tenente Andressa, né? Quem é a Andressa? É a filha da Sônia. Quem é a Andressa? É a mãe da Sabine. É a esposa do Eric. Então, assim, eu sempre estive ligada a esses papéis, né? Mas não sabendo exatamente quem eu era, né? E hoje eu acho que eu consigo, com a idade que eu tô, com a maturidade que eu cheguei, olhar para isso de uma outra forma e reconstruir. Então, assim, quem eu sou é uma pessoa em construção, né? Apaixonada pelo conhecimento. Eu brinco sempre que eu queria ter 3 vidas só para estudar. Que a vida não é suficiente para tudo aquilo que eu quero aprender. E todo dia eu encontro uma coisa nova, uma coisa a mais, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho vontade de estudar. Eu falo, gente, se eu pudesse, se alguém me pagasse um salário para eu ficar só estudando, só aprendendo, eu ia ser muito feliz, né? Porque eu adoro. Então, desde veterinária, direito, todas as áreas, assim, tudo me interessa, né? A questão da espiritualidade, então essa é outra coisa que tá chegando nesse momento, né? Que tá assim, não, vamos definir alguma coisa, o que eu acredito, o que eu gosto, né? Porque até então eu fiz vários movimentos, aproximei de várias coisas, né? E não tinha aquilo que era meu. Muito por uma questão de não agradar, não desagradar, né? Então, eu sempre fui a boa filha, eu sempre fui a pessoa que se preocupou, né? Em não desagradar, né? Então, não posso fazer isso porque tal pessoa vai ficar chateada. Não posso ir para aquele lugar porque vou desagradar o fulano. Então, assim, sempre foi muito isso, sabe? Então, hoje, eu estou nesse momento vivendo um pouco disso, assim, além de apaixonada, né, pelo conhecimento, estou retomando algumas coisas, como a escrita, né, e eu ouvi a Kelly falando, né, no podcast dela, e achei muito interessante a questão da escrita terapêutica, né, e do quanto isso faz diferença, assim, sempre foi algo que eu gostei de fazer, e por muito tempo eu não fiz, né, então,
avaliar na vida da gente, assim, né? O quanto a gente faz daquilo que a gente gosta, né? Você colocar na ponta do lápis, assim, quanto de tempo você gasta com aquilo que você gosta de fazer e quanto pelo que você tem obrigação de fazer, né? Muitas vezes a gente fica só no tem que, né? E acaba deixando o gostar de. Então, às vezes é interessante a gente também tentar fazer uma mudança ali, né? Ou uma reinterpretação de uma coisa que a gente tem que para uma coisa que eu gosto dele, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho que fazer um tratamento. Então, então eu vou olhar para isso como eu quero estar bem, né? Então, mudar ali o significado faz sentido? Faz sentido. Para você estar com aquilo que você gosta realmente, né? Não necessariamente por obrigação, mas porque você quer aquilo. E o que você acha que fez essa mudança na sua vida? Foi fazer 40 anos? Chegar nessa metade que você diz? O que gerou isso? O que fez, eu acho que não... Eu sempre brinco, né? Nunca é uma coisa só, né? Eu acho que são vários acontecimentos na vida, né? Mas, assim, realmente, a mudança dos 40 balançou bastante, né? Para algumas decisões. E aí, a partir disso, começar a entender, óbvio, a terapia, né? Que sempre tá presente ali, né? Mas de começar a entender, assim, então, a partir disso, eu tomei essas decisões e agora o que eu quero pra mim, né? Porque, como eu falei, o leque é tão grande que eu quero muitas coisas. Sim. Eu quero fazer mestrado, eu quero viajar pra fora do Brasil, eu quero. Mas nem sempre é viável e nem tudo, né? Nem tudo te convém, né? E, óbvio, a gente tem que, né? No momento de vida que eu tô, enfim, com 2 filhos, não pequenos, mas são 2 crianças ainda, trabalhando, enfim, né? Tendo que cuidar... estar com os meus pais, enfim, várias demandas, né, os papéis ali demandando, então, assim, encaixar a Andressa nisso tudo, né, e um resgate, assim, de quem é a Andressa, porque foram perdas de identidade também, né, quando eu saí da Força Aérea por, enfim, ter finalizado o período lá, então, assim, agora eu deixo de ser a Tenente Andressa, né, então eu passo a ser a Andressa psicóloga, mas essa é uma identidade profissional, né, mas que literalmente, né, o militarismo, ele te veste, né? Então, ele não é só profissional, ele acaba que dá o tom da tua vida, né? Então, a gente vive muito aquilo, né? Então, assim, a gente trabalha, mas a gente também mora dentro de uma organização militar, a gente, né, tá o tempo todo com os filhos estudam numa escola dentro da organização militar, então é tudo uma vida mesmo, né? E aí, quando você deixa... esse papel, né, e essa identidade, acaba que você precisa se reinventar. E aí, isso já tem um tempo, né, então, com 40 anos, voltou a tocar isso, mas e aí, vamos atualizar essa identidade, né? O que eu gostava lá na adolescência, que toda a vida profissional e todas as escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida mudaram ou deixaram em suspenso, ou quais são os projetos que eu queria ter feito e não fiz, o que eu queria ter feito que não deu para fazer, né, ou que eu adiei, será que agora dá? Será que ainda faz sentido? Será que eu ainda gosto? Né? Então foram os acontecimentos ali, as escolhas, as perdas, né, que a vida impõe ali de trabalho, de relacionamento, né, de tudo um pouco. E essa coisa, né, eu vi a Kelly falando bastante da maternidade, né, e assim, a gente... É isso, quem é a Andressa para além da maternidade, né? Porque eu abracei esse papel e eu me tornei a mãe, né? Então, assim, foi uma coisa muito visceral, assim, né? Eu sempre quis, foi a realização de um sonho, e aí eu sucumbi àquilo, assim, eu fui, né, eu deixei todo o resto para só ser aquilo. E aí, as crianças crescem, vão se tornando um pouco mais independentes, e eu falei, então agora eu posso voltar a ser alguém para além da mãe da Sabine e do Ian, né? E quem eu vou ser? O que eu quero fazer? E aí, nisso já entram estudos, né? Eu já comecei uma nova pós, que já estava assim, eu queria estar estudando há muito tempo. E foi muito interessante a escolha da pós nesse momento, assim, porque... eu já vou fazer 20 anos de formada e nunca tinha feito uma formação na área clínica.
Mas eu sempre tentei fazer psicanálise. E aí eu escolhi fazer sistêmica. E aí eu fui olhar pra minha história e eu falei, cara, eu sempre fui sistêmica. Por que eu nunca assumi isso antes? Por que eu nunca abracei isso de verdade? Por que eu nunca admiti, né? E aí, é isso. Eu acho que foi uma coisa muito do a quem eu vou agradar ou a quem eu vou desagradar, né? Se eu assumir algo... Se eu assumir o que, né? Isso que é meu... E que eu não enxergava realmente, assim, né? Foi uma coisa muito óbvio, nada consciente, né? Mas eu realmente não via, né? E hoje, fazendo a formação, é tão óbvio. Eu falo, nossa... Mas eu também acredito nisso, né? Que eu acho que as coisas todas têm tempo. Então, assim, precisou dessa maturidade para que hoje eu conseguisse enxergar, né? Então, essa maturidade muda a forma como a gente enxerga e interpreta as coisas e nos dá essa possibilidade. Então, hoje, eu estou ainda aprendendo a dizer nãos e aprendendo a reconhecer os meus sentimentos e necessidades. E é engraçado, né, Eric? Porque a gente pensa nisso assim, nossa, como assim uma psicóloga está aprendendo, né? A dizer não, ou se reconhecer, se perceber, se né? perceber, isso é tão óbvio, né? E é muito louco, porque assim, não é óbvio, Não é óbvio, né? Não. A gente estuda e faz pro outro, mas quando é pra você, você fala, não, porque sempre foi muito pro outro, sabe? Eu sou essa pessoa que eu sempre fui de cuidar. E aí, quando eu precisei olhar pra mim, eu falei, quem eu sou? Né? E eu não sabia, né? Mas o que eu quero? O que eu gosto? E aí até tem uma amiga que ela conversou comigo, ela falou, mas você tem que identificar suas necessidades, né? E eu falei, mas eu não sei fazer isso. Eu sei quando o outro precisa de ajuda, eu sei quando o outro precisa de um abraço, eu sei quando o outro precisa... Mas Quando eu preciso e como eu falo disso... Como eu falo, não sei, né? E assim, eu não sou a pessoa que pede ajuda, eu sou a pessoa que ajuda. Né? Então, assim, pra quem eu vou pedir ajuda? Sim. Né? Então, essas coisas são bem recentes, assim, sabe? São trabalhos de várias conversas, sabe? Que conseguiram me ajudar a construir o que eu tô te trazendo hoje, assim. Sim. De uma forma muito interessante e umas descobertas mesmo, sabe? De que, nossa... Você tem necessidades, você tem sentimentos, né? Você tá assim, você tá se sentindo assim, né? Você tá irritada, não porque você é ruim, mas porque você tá frustrada, né? Então, por trás disso tem uma frustração que eu não enxergava, né? E como que você vai nesse movimento até de se julgar também, como a gente vai nesse movimento de se julgar, né? Eu tô sentindo isso, eu sou ruim, eu sou uma pessoa... Né? Eu tô errada. Eu tô errada, sou uma pessoa errada? Não, pera lá. E essa coisa do tá errada é muito louco, assim, porque eu sempre fui essa pessoa, eu não posso errar. Tá. E eu não enxergava isso, sabe? Eu vivia a vida como se eu sempre fizesse o certo. Não tinha uma coisa assim de tipo, você não pode errar. E hoje eu vejo que, nossa, acaba comigo. Quando eu percebo que eu errei com alguém. Porque eu sou essa pessoa, né? Além do conhecimento, eu sou apaixonada por gente, né? Eu gosto de estar com pessoas. Tem gente que diz, não, eu não gosto, eu quero trabalhar com máquinas, né? Tô no elevador, eu vou te dar bom dia, eu vou saber da sua vida. Se eu tô passando com o cachorro na rua, eu quero saber quem é você, entendeu? Então, assim, onde eu estiver, eu vou conversar com as pessoas, eu gosto disso. Mas eu quero saber do outro, dificilmente eu abro quem eu sou, né? Então, por isso, assim, é bem interessante estar aqui conversando com você sobre isso, porque eu pouco falo. Pra você ter uma ideia, eu tive algumas questões recentes e eu parei de ir pra terapia. Porque eu não queria me expor. E aí você fala assim, como assim? Não quer se expor? Tá, mas a minha terapeuta vai se decepcionar pelo que eu vou falar pra ela que eu tô triste. Porque eu não tô bem, né? Isso vai ser... E óbvio, né? Assim, a gente sabe que não é assim, né? Porque alguém me disse assim, mas se um paciente seu dissesse isso que você tá me dizendo... Você se decepcionaria. Você se decepcionaria. Eu falei, claro que não. Então, por que você pensa que eu sou... Né? Claro. Porque é isso, eu não posso. Né? Eu não posso decepcionar. Eu não me permito. Claro. Né?
Como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. E algo, quando você vai me contando, algo muito para o outro, né? Muito pouco conectado com aquilo que você está percebendo, que você está sentindo. Mas é interessante porque, à medida que você vai falando isso, você está falando de você, né? Nesse lugar aqui que eu te convido a falar de você está se expondo, né? Você está falando daquilo que você percebe que faz sentido para você, né? Sim, porque assim, eu entendi, foi muito legal, assim, né? Porque quando você fez o convite, eu falei, caraca, eu tenho várias coisas para falar e tenho nada para falar, né? Porque eu não sei quem eu sou. Mas eu acho que isso pode ajudar quem estiver escutando a gente a entender que a gente não precisa saber, né? A gente pode estar descobrindo todos os dias. Porque um dia não é igual ao outro e que a gente tem oportunidades e que a gente pode se permitir, né? Não saber. Porque se você não sabe, você ignora no sentido, né, de não saber. Não é porque você é ignorante, mas é porque você ainda não descobriu, né? E o autoconhecimento, esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Eu sempre brinco assim, né? A ignorância é uma bênção. Não saber te livra, entre aspas, de muitas coisas. Mas saber te permite escolher, né? Então, assim, o autoconhecimento, ele é infinito. Nunca você vai saber tudo sobre você. E olha que lindo que isso é, né? Nenhum ser humano sabe tudo sobre si mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito rico. A gente tem um trabalho aí que é diário, né? Então, assim, por que viver? Por isso. Claro. Né? Porque eu tenho um trabalho diário de saber quem eu sou. De construir isso. Então, não tá pronto. E nunca, né? Se você me perguntasse isso ontem ou amanhã, a minha resposta ia ser completamente diferente, né? E tá tudo bem, porque é isso. Eu estou em construção. E conectando com uma coisa que eu acho muito bonita que você diz, de que você ama o conhecer, ama o saber, né? Então, o quanto isso se conecta com o seu movimento de agora, né? Conhecer sobre si talvez também possa ser uma paixão, né? Sim. Que é isso, né? Se descobrir, né? E não só o conhecimento intelectual, teórico, estudos, mas se estudar, né? Se perceber e conseguir se apaixonar por esse seu processo de se conhecer. E que tem a ver com a terapia, mas também não tem a ver com a terapia, né? Tem a ver com você nesse movimento, né? Porque é aquilo, né? A terapia é a terapia acontecendo ao longo da semana, né? Em todo o resto da vida, perfeito, né? Perfeito. Todos os dias, assim, tentando descobrir. Foi muito legal, porque justamente nessa semana, assim, eu acho que um movimento que eu sinto falta é de ter amigas, né? Então, a maioria das pessoas hoje tá muito... Claro, a gente tem amizades, né? E é isso, a gente tá aqui, né? A gente é amigo há tanto tempo, não se vê, não se fala todo dia e continua sendo amigo, tá tudo certo. Mas eu sinto falta disso, assim, de ter pessoas mais próximas, de encontrar, de sair, de ir na casa, que eu tinha há algum tempo atrás. E quando eu volto pra Curitiba, eu meio que perdi, porque as pessoas... Eu fiquei tempo distante dessas pessoas, né? Que são minhas amigas aqui, e cada uma seguir sua vida. E tá tudo bem, né? E aí eu consegui me reconectar com um grupo novo de meninas, assim. E como a amizade com mulheres, né? Você deve saber, né? Se tiver amigos homens, mas é diferente, né? Então não é assim, uma amizade familiar, ou seja, o casal e as crianças. Não é uma amizade minha porque tem crianças. Não é sou eu só no meio dessas pessoas. Só a Andressa. E ali... eu posso ser eu mesma, eu posso, né, me conectar, gostar de alguém ou não gostar de alguém que, às vezes, num outro contexto não teria. Então, assim, tá sendo bem interessante isso de conhecer pessoas novas, mulheres novas, para que eu tenha amigas e eu possa ser eu mesma e entender do que eu gosto. E é muito legal, sabe? Tipo, você olha a pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa tem o cabelo vermelho. Eu acho que eu queria ter meu cabelo vermelho. A outra pessoa, olha, ela faz academia. Acho que eu podia fazer academia. A outra pessoa gosta de ler. Eu gosto de ler também. A gente podia fazer um clube do livro. Então, sabe assim? Coisas que você pode ter com outras pessoas que não necessariamente
você precisa ter um papel, entende? Uhum. Ali eu não sou a mãe de ninguém, eu não sou a esposa de ninguém, eu não sou a filha de ninguém. Eu sou a Andressa, com os meus gostos, com as minhas descobertas, com os meus experimentos sobre mim mesmo. Exatamente, experimentos, é isso. Eu tô me sentindo assim, não é meio infantil? Acho que até não. De pensar. Acho que não. Você acha que é infantil? Eu tô meio assim, me sentindo meio adolescente, eu acho, sabe? Tá bom. Porque é isso, o que é adolescência, né? É uma construção de identidade. E eu acho que talvez eu esteja vivendo isso, mas obviamente, né? Em outro momento, porque já passou. sem os extremos, talvez. Com um pouco mais de consciência, né? Então, tem sido bem interessante, assim. É um processo bem diferente pra mim. Porque mesmo na adolescência, eu não tive esse romper, sabe assim? Eu fui uma adolescente fácil de lidar. Eu nunca dei trabalho. Então, eu não tive essa coisa de, tipo, quem eu sou. Eu só cresci. Eu só fui uma criança grande, eu acho, sabe? E então, agora que eu tô entendendo, assim, que tem alguém aqui também que pode ser diferente, que pode gostar de coisas, que pode, sabe? E que é muito certinha, mas que nem sempre precisa ser. Claro. Né? Claro. E que tá tudo bem. E que talvez esse conceito de dar trabalho, né? Será que dar trabalho é ter opinião própria? Será que dar trabalho é saber daquilo que gosta e necessariamente dar trabalho ao outro de que vai ter que mudar sua opinião e que vai ter que argumentar e que vai ter que, né, ter trabalho? É justamente isso que a gente fala, né, pros pais, assim, né? Quando tem um adolescente em casa. E era isso, assim, eu só cresci em tamanho, né? Porque eu não tinha... pai, você vai votar em quem? Né? Que eu vejo os adolescentes já, porque meu pai tem tal opinião, porque eu não gosto que ele fala de política e vai votar em tal pessoa. Hoje, eu falo sobre isso, com pouco ainda. Claro. Mas lá na adolescência, era só amém. Né? Então, assim, tem sido diferente. Claro. Óbvio que incomoda, né? Porque quando a gente mexe no sistema, as coisas mudam. Claro. Mas eu tenho sido também, obviamente, porque sou eu, né? Bem cuidadosa com isso, assim. Então, eu tenho meu tempo, tenho esperado o meu momento, né? Tenho tentado conciliar com outras coisas, mas tem sido bem interessante, assim. Me parece que você está me falando que é um dar trabalho responsável, né? Eu tô dando trabalho, talvez, ou né? Tô dando trabalho. Você tá dando trabalho, tá bom. Mas acho que eu tô feliz de dar trabalho, assim, claro. Porque não é óbvio, não é um trabalho ruim, claro. Né? É um trabalho disso, assim, de um crescimento, de um resgate, de uma identidade, de uma construção. É esse trabalho, de uma individuação, talvez, né? Como diria o Jung. Então, eu acho que é um trabalho bom. Então, não tá me incomodando, digamos, sabe? Sim. É difícil em algumas partes, né? Porque também, como tudo que a gente escolhe, a gente diz nãos, né? Toda escolha comporta um não, mas tá valendo a pena, assim. Bom. Esse processo de descoberta, de se perceber, de se sentir, tá valendo a pena, né? De se pertencer, tá valendo a pena, né? Eu acho que tá muito no começo, sabe? Tá. Eu sinto que é bem, assim, incipiente ainda, mas já tô feliz com o começo, sabe? Porque é aquilo que a gente fala dos papéis, né? Então, assim, eu não deixei nenhum deles. Tá. Mas agora eu consigo colocar o meu papel junto, talvez, né? Eu já pelo menos olho pra isso, sabe? Talvez eu ainda não exerça, né? Ele totalmente, assim, mas eu reservo um espaço pra ele, eu penso nele, né? Eu procuro entender o que eu tô sentindo, olhar pras minhas emoções. E isso é bem gratificante, assim, sabe? Porque é pequeno. E é isso, pra algumas pessoas pode parecer muito nada a ver, mas é uma grande conquista diante de tudo, sabe? Porque eu não enxergava isso antes. Eu não tinha essa visão, assim, né? De que precisava ter isso. Tipo, sempre estive aqui. Do que eu tô falando, né? Sim. Se a Andressa de 10 anos atrás ia rir da minha cara. Quer dizer, como assim, né? Do que você tá falando? Claro que você faz coisas por você. Mas não fazia. Eu não fazia. E talvez você possa olhar para essa Andressa de 10 anos atrás e, não sei se rir, mas... Sim. Contra-argumentar e explicar e tentar, né? Sim, claro.
e acolher, eu acho, muito, Tá bom, né? tá bom. Porque era isso, era só sobrecarga, Tá. né? Então, sempre na doação, assim, né? Em tudo, em todas as relações, né? Tá. Sempre doando. E não tinha essa preocupação de, cadê a contrapartida, né? As pessoas falam assim, as relações, elas são de mão dupla. E pra mim, isso nunca foi, como eu posso dizer assim, tá tudo bem. Nunca foi uma questão, será que tá dando tanto? Será que essa amizade tá valendo a pena? Será que né, eu tô me doando mais do que... Eu tenho uma amiga que ela falava, porque as minhas amigas não eram presentes, ou, né, não... E eu falava, nossa, mas isso pra mim não existe, assim, nunca cogitei nem olhar pra isso. E hoje eu vejo que existem amizades que não tem a contrapartida, né? Que você procura, você faz, você se preocupa e o outro não. E que tá tudo bem, é só você entender o seu lugar na vida daquela pessoa, né? E você não precisa ficar se humilhando, entre aspas, pra estar na vida dela se ela não quer, né? E você pode escolher não estar na vida dela, né? Porque pra mim era isso, eu não posso escolher não estar. Como que eu vou não estar? Como que eu vou tirar alguém da minha vida? Não, aquela pessoa é importante pra mim, mas e eu? Não tinha o eu, né? Hoje eu já consigo pensar, entendeu? Não que eu faça. Ainda não fiz, mas eu consigo pensar, tipo... talvez ela pudesse me considerar mais. Talvez ela pudesse falar isso, ou me mandar uma mensagem, ou, né? Então... Mas é isso, são tudo... É muito construção, assim, né? Muito pequenininho ainda, né? Então, por isso que eu acho que essa visão do infantil, sabe? De que, Mas nesse sentido. Nesse sentido de que ainda está nascendo alguém. É algo ainda sendo nutrido, cuidado, iniciado, né? Mas é isso que você fala. Vivo. Caminhando, existindo, né? Mas é isso. Eu acho que é um nascimento mesmo. Né? É o seu nascimento. Bem pequenininho, assim, né? Tá. E é muito louco de pensar, né? Porque é isso, assim. A vida começa aos 40, então eu só tenho 3. Né? Tá tudo muito pequeno ainda, mas diferente, né? De uma certa forma, a gente consegue ver isso. E é muito engraçado, né? Porque essa coisa a vida começa aos 40 cria uma identidade com as pessoas, né? Então, existem muitas mulheres passando pelas mesmas coisas que eu tô passando, né? Enfim, 40 anos, com 2 filhos, separada, né, profissional ali tentando se manter na vida, correndo atrás, né, e que às vezes pensa assim, não, acabou, né, não tem mais vida e tal, não tem mais o que fazer, tipo, é só isso e segue a vida. Vamos só dar conta do que tá aqui, né, e não precisa ser, né, a gente pode sonhar, a gente pode planejar, a gente pode fazer coisas diferentes, né? Não é só manter a subsistência ali, né? A gente pode ter outro lugar. Só que a gente precisa se permitir, né? Porque é muito aquela coisa o quanto a sociedade julga, né, Eric? Então, assim, imagina, né? Uma mulher sozinha, num bar, num cinema, né? Ou até numa lanchonete, sei lá. Tá sozinha, né? Isso é feio. Porque ela tá aqui sozinha, o que ela tá querendo, né? Então, as pessoas ainda... A gente ainda tem muito essa coisa da sociedade se cobrar, né? Hoje, eu tava falando com uma amiga minha no Instagram, que ela falou, nossa, como as pessoas são difíceis, né? Ela fez um vídeo lá, e aí tinha uma mulher falando, se eu tivesse a sua idade, o dinheiro que você tem... eu estaria muito melhor do que você. E ela tava, né, mostrando que ela tava bem, tava feliz, tava se sentindo bem com ela mesma, com o corpo dela. E a mulher falou, se eu tivesse a sua idade, eu estaria muito melhor. Então, assim, são mulheres criticando mulheres, né? E eu acho que isso é tão ruim. A gente tinha que estar numa sociedade que existisse sororidade, porque a gente já sofre muito, né? Enfim, em termos de sociedade, né? Com a questão toda da misoginia, enfim. Então, assim, por que a gente ainda tem isso, sabe? De, tipo, as pessoas te olharem e te julgarem. E não são as pessoas, as outras mulheres, né? Então, assim, ela não tava fazendo nada demais, né? Ela tava falando dela, estava feliz com ela. Então,
é isso que eu te digo, assim, do quanto a gente precisa quebrar de paradigmas, assim, né? De romper ali de barreiras, de pensar assim, não, eu posso também, eu também tenho direito, tá tudo bem, não tô fazendo nada errado, não tô tirando direito de ninguém, né? Não tô incomodando ninguém, né? Então, mas as pessoas se incomodam por elas mesmas, né? Sim. Então isso fala muito mais de quem falou do que de quem recebeu, claro. Né? Então, se a gente for falar, Eric, tem assim, muita coisa. Vamos, né? Todos esses temas aí são muito interessantes, né? Se a gente for... E eu entendo, à medida que a gente vai conversando sobre esses temas, as pessoas que nos escutam também, elas vão se identificando e vão olhando para isso e entendendo exatamente do que a gente está falando, né? Sim. Porque isso que você está contando, que você acolheu essa sua amiga contando isso para você, ela não recebeu isso de uma externa, mas recebeu isso de você, né? Recebeu a possibilidade de poder contar isso pra você e poder ser acolhida por você nesse sentido, né? Sim. Então também... Porque essa sou eu, sabe? É isso que eu te digo, assim, acho que isso fecha o que a gente tá conversando, né? Sim. De tipo, mulheres acolhendo mulheres, a gente precisa ter isso, sabe? Claro. Não é porque ela é diferente de mim que eu não vou achar ela bonita, ou que eu não vou incentivar ela a fazer o que ela gosta. Por que eu tenho que criticar? Ah, porque eu sou diferente? Porque eu tenho inveja? Não, então assim, né, eu posso ser amiga dessa pessoa, eu não preciso ser rival. E eu acho que é isso que tá tão difícil na nossa sociedade hoje, porque é como se todo mundo fosse rival, né? Então, foi interessante, assim, de pensar, e é isso que eu tenho tentado construir com essas pessoas que eu tô conhecendo novas, entende? Então, tipo assim, a gente pode, né, não precisa me zoar. Você pode fazer comigo, ou pode, né, me respeitar, é diferente, né? Então, aqui a gente mantém esse respeito entre nós e a gente ensina as outras pessoas a terem isso, né? Sim. Porque eu só quero o seu bem. Você não me faz mal, eu não te faço mal, tá tudo certo. Né? Cada um vive do seu jeito, faz as suas escolhas. Ah, a Andressa não gosta de beber, a Andressa não gosta de fumar, então eu não vou chamar ela. Ué, mas eu gosto de rir, eu vou estar com você, eu vou tomar minha água, você pode tomar o seu vinho, sua cerveja, eu não tenho nada contra, né? Sim. Eu vou te respeitar se você me respeitar, então tamo junto. Podemos estar juntas, Podemos estar juntas, e eu acho que é muito por aí, sabe? Perfeito. Tem algo que você gostaria de me perguntar? Ah, tem. Quando é que a gente vai fazer o inverso? Quem é você? Eu acho que eu tô ansioso por essa pergunta, inclusive, porque eu venho, né? Ouvindo todo mundo. Ouvindo muita gente e à medida que eu vou escutando várias pessoas, eu vou também entendendo, isso também sou eu. Eu também tô aqui, eu também tô ali. Mas eu também acho que essa resposta que você me dá, que é algo em construção, alguém que tá tentando buscar, que também erra, que também não sabe, que também tá nesse processo, também responde um pouco quem sou eu. Né? Eu acho que é alguém que está tentando construir algo. Alguém que está tentando se construir de uma certa forma. Né? E que vai pensar em masculinidade, que vai pensar em papel, que vai pensar em paternidade, que vai pensar numa série de coisas que também, talvez de uma forma incipiente, muito dessas coisas, mas se pensando. Eu acho que é um pouco nessa linha. Também não tem uma resposta fechada. É engraçado, isso eu pergunto para os outros, como se eu soubesse de cor e salteado, né? Mas eu também não sei, né? Mas eu acho que o que mais responde é alguém em construção. Muito legal. Queria te agradecer por sua coragem, sua disponibilidade de estar aqui conversando, de estar aqui falando de você, que eu acho que esse é o meu convite, né? E você fez isso de uma forma brilhante. Por mais que você sinta que seja incipiente, eu começando. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eric. Foi uma honra mesmo. Muito obrigada. Obrigado.